Senhor Jesus querido, nosso Pai eterno, nosso Salvador, nós te agradecemos, ó Deus, por esse dia tão especial que o Senhor nos proporcionou, um dia que o Senhor nos deu saúde, vida, um dia onde a sua graça foi abundante sobre nós, a sua bondade, misericórdia, nos seguiram por onde a gente passou no dia de hoje, nós contamos com a sua misericórdia sobre nós. Obrigada, Senhor. Obrigada por guardar a nossa família, a nossa casa, por ser o nosso provedor, ó Deus. Nós te louvamos e bendizemos o seu santo nome. Coloca essa reunião diante de ti, ó Senhor, e peço, Pai, sente-se à mesa conosco, age com o teu poder e a tua glória sobre as nossas vidas, venha de encontro com cada coração aqui nessa noite. Pai, traga uma palavra específica para cada coração que está te buscando aqui nessa noite. Toda a honra e toda a glória seja atribuída a ti, ó Deus. Nós queremos e desejamos mais da tua palavra, da tua presença em nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus, nós te louvamos por tudo. Amém. 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 Deixa eu ligar aqui. Apesar que hoje o Will está gravando para a gente também. E hoje nós vamos falar um pouquinho da mulher virtuosa, lá de Provérbios 31. Aliás, nós vamos falar muito dela, né? Então, nós vamos começar hoje aqui. Nós vamos saber qual é o segredo dessa mulher que nos inspira tanto. Inspira umas e assusta outras, né? Porque tem mulheres que falam assim: meu Deus, essa mulher aí não existe. Só tinha ela, só foi ela. Mas isso é um engano. Na verdade, o Senhor fez todas as mulheres com essas virtudes. É que ela aplicou, né? Mas como ser essa mulher virtuosa, né? Como nos tornarmos a mulher virtuosa, a mulher que edifica a casa, a mulher que tem uma postura e uma conduta na rua que é reconhecida como uma mulher virtuosa. Porque às vezes a gente também fala só da nossa casa, mas a nossa postura em outros lugares demonstra o contrário disso. Às vezes em casa a gente tem até uma postura de virtude, mas em outros lugares não. Então é muito importante a gente ler esse texto e ver que em todas as áreas da vida dela, ela era virtuosa, ela era sábia, né? É uma mulher maravilhosa que tem muito a nos ensinar. E a palavra ela deixa para nós que ela colhia desses frutos. Ela, ela vivia, né, em Deus uma postura ali de muita virtude e ela colheu esses frutos. Então, ela é maravilhosa. E hoje nós vamos falar um pouquinho dela, mas no sentido de o que que ela priorizava. Será que nós sabemos quais são as nossas prioridades, né? Lembrando que priorizar é colocar em escala de importância, aquilo que é importante para mim. Então, por exemplo, o meu trabalho é importante? É muito importante. Mas entre o meu trabalho e os meus filhos, quem vem primeiro? Cuidar da minha casa é importante? É importante. Mas entre cuidar da minha casa e servir o meu marido no momento que ele precisa, o que que vem primeiro? Ter o meu tempo de qualidade, ali comigo mesmo, fazer algo para mim é importante. Mas se eu estiver negligenciando o tempo comigo e o tempo com a minha família, qual que é a minha prioridade? Então, quando a gente lê Provérbios 31, a gente percebe que ela tem sabedoria para administrar. E ela tem uma atitude que eu sempre falo muito nos meus cursos, né, nas minhas redes sociais, que é pagar o preço do horário. Porque o nosso primeiro argumento é que a gente não tem tempo. Ah, o meu dia está muito corrido. Eu mesma várias vezes falo assim, meu Deus, eu precisava de mais umas horas no meu dia, porque parece aquela sensação que eu não fiz nem metade do que eu tinha para fazer. Mas aí, quando eu paro para refletir as horas, eu vejo que eu perdi algumas horas com coisas que não eram importantes, que eu poderia estar fazendo coisas que de fato eram importantes para aquele momento. Então, isso é priorizar. E quando a gente lê, né, aqui Provérbios 31, de 10 a 31, e depois eu vou fazer essa leitura com vocês, a gente vê que essa mulher ela tem um plano perfeito de prioridade. É,
e que foi preparado por Deus. Assim como Deus já nos deu também, está nos dando aqui hoje um plano perfeito para a gente aprender a priorizar aquilo que de fato é importante, né? A palavra de Deus descreve ela como um modelo de mulher, né? Nós temos muitas mulheres aqui, nós vamos falar de muitas outras, que eu sou apaixonada na palavra, mas essa de Provérbios 31, gente, até quem não conhece a Bíblia, conhece Provérbios 31. Todo mundo conhece essa mulher virtuosa, né? Então ela virou um modelo para nós de como devemos ser, de como devemos agir, de como devemos ser reconhecidas. Mas por que que ela virou esse modelo? Porque ela era uma mulher sábia, planejadora, ela era uma esposa incentivadora, ela era uma guardiã do lar, uma mãe cuidadosa, uma administradora, ela era uma mulher prudente, uma mulher de negócios, era também uma conselheira, auxiliadora dos necessitados e muito mais. E o maior segredo de todas essas virtudes, essa mulher graciosamente cumpria todos esses papéis com grande bondade, amor e alegria. Acho que essa é a chave, sabe? É você olhar para os seus compromissos, é olhar para a sua missão, olhar para as suas prioridades com bondade, com alegria, com amor, né? Com graça. E aí você consegue executar de forma é, esplendorosa, né? Você consegue de fato se tornar essa mulher virtuosa quando você reconhece, quando você tem um olhar para a sua missão, esse olhar de amor, de rendição, esse desejo de fazer aquilo que Deus te pediu para fazer, então você já é reconhecida e vista como uma mulher virtuosa, né? Eu acho maravilhoso esse texto, porque ela exerce todas as funções. Porque se a palavra falasse assim, ó, ela era uma esposa de excelência, uma mãe cuidadosa, uma guardiã do lar, que nada mais é que uma dona de casa que cuida do seu lar. Se a Bíblia falasse isso, a gente podia justificar assim, ah, mas é porque ela não precisava trabalhar. Ou a gente ia falar assim, ah, mas é porque ela não tinha ministério na igreja. Ah, mas é também naquela época, né? Ela não tinha que ficar aconselhando, ela não tinha muitos afazeres, era só marido, casa e filhos, como se isso já não fosse muita coisa, né? Então, assim, a gente poderia argumentar, mas a palavra ela é tão maravilhosa que deixou bem claro que ela exercia todas as funções de hoje em dia. Ela era esposa, ela era mãe, ela era dona de casa, ela era empresária, ela era administradora, gente, ela tinha todas as funções, ela exercia todas as funções que eu e você, nós exercemos no nosso dia a dia. E como que ela conseguia tudo isso nesse período de horas, né, que nós temos? Nós vamos ler e eu vou falar 6 pontos para vocês aqui rapidamente. Então, nós vamos ler Provérbios 31, eu vou começar lá do versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido está nela confiado. Assim, ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com suas mãos. Como um navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa e distribuir a tarefa das servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as suas mãos ao fuso e suas mãos pegam na roça. Abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlata. Faz para si cobertas de tapeçaria. Seu vestido é de seda e de púrpura. Seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciãos da terra. Faz panos de linho fino e vende, e entrega cintos aos mercadores.
A força e a honra são seu vestido, e se alegrará com o dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Está atenta ao andamento da casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurado. Seu marido também, ele a louva. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos e deixe o seu próprio trabalho louvá-la nas portas. Gente, é tão maravilhoso, né? A gente lê esse texto, que vontade de ser essa mulher, de andar grudadinho com ela ali, né? Porque ela, eu imagino ela, eu não consigo nem imaginar um rosto, porque quando eu penso nessa mulher, eu penso ela brilhosa, assim, sabe, brilhante. Eu imagino que ela era um espetáculo, gente, de mulher. Será que essa mulher tinha desafios? Com certeza, né? Com certeza, mas a Bíblia já nos deixou aqui uma direção de que ela colheu esses frutos. O marido dela louvou ela, ele honrou, ele reconheceu ela como uma mulher cheia de virtudes, né? Ela era a mais bela entre todas. E os filhos, gente, os filhos a reconheciam. Eu acho que para uma mãe e um pai, o filho reconhecer o nosso caráter acho que é tudo, né? Eu sempre falo, Senhor, olhar para os meus filhos adultos e reconhecer neles o caráter de Cristo, tudo na minha vida já vai ter valido a pena, porque um desejo no coração de uma mãe é ver os filhos no caminho, sabe? E aí quando você recebe a honra dos filhos, deve ser maravilhoso. Então, pensa, essa mulher já recebeu, além da vida dela com Deus, que é a nossa prioridade, mas ela recebeu o seu troféu aqui na terra, já traiu o marido e os filhos para ela, né? Que é o nosso propósito. Quem é casado, gente, quer o marido para si, quer que os olhos dele estejam em nós, né? A gente não quer que ele tenha despojo na rua, que ele se perca nas muitas tentações que o mundo oferece. Mas para isso, nós também temos que cooperar. Nós também temos o nosso papel. E você percebe que essa mulher aqui, ela se vestia, ela se arrumava, ela cuidava dela, porque aqui no versículo, cadê, ó? Aqui no versículo, ai, aqui, 22. Faz para si cobertas de tapeçaria, seu vestido é de seda e de púrpura. Não era uma mulher desleixada, porque às vezes a gente fala assim, ai, mas antes, quando eu era solteira, eu tinha tempo de fazer meu cabelo. Antes eu fazia minha unha todo sábado, mas também eu não tinha casa para limpar. Ai, antes, gente, se tem uma coisa que a mulher casada ela precisa fazer, é muito melhor do que antes. Se eu fazia a unha toda semana quando eu era solteira ou namorava, eu depois de casada, se der 2 vezes na semana, você faz. Cabelo, faz o cabelo. Não dá para ir no salão, compra os produtos, pote de creme, as toucas da vida, né? As chapinhas. Compra, investe em você, mas se cuida. O batom, um perfume. Ninguém resiste a alguém cheiroso, gente. Aqui em casa eu faço todo mundo ficar cheiroso. As crianças nesse frio, eu falo, passa um cremezinho, mas está gelado. Eu falo, nossa, não, a pele fica cheia de fubá. Então, assim, passa um creminho, a gente usa perfume para dormir. As minhas irmãs quase morrem de tanto rir de mim. Gabriela, quem que desperdiça perfume para dormir? Oi, gente, meu marido vai dormir. É o tempo que ele mais passa junto comigo é a hora que tá deitado. Vê se você deitar fedorenta, um desodorante, um óleo, né? Então a mulher ela precisa se cuidar. Você vê que ela fazia tudo e ela se cuidava. Ah, mas ela tinha servas. Também muitas mulheres já me questionaram. Lá em casa é tudo eu. Ela tinha servas, tá, gente? Talvez o patamar de vida dela era um pouquinho mais elevado que o nosso. Mas você percebe que ela fazia muita coisa manual. O trabalho dela não era só intelectual, o trabalho dela era manual, então ela precisava de força, que é bem claro que ela era uma mulher que trabalhava com força, com os braços, com as mãos. Então, eu acredito que não era uma mulher tão delicada. Talvez fisicamente fosse até uma mulher assim, mais brutona, porque o serviço dela não era tricotar simplesmente. Não, ela plantava, ela colhia, ela vendia, ela costurava, né? A Bíblia ela é bem clara nisso.
E ela sabia, ela acordava mais cedo, ela acordava ainda de noite para dar de comer aos seus da casa, ou seja, ela se sentava à mesa antes de qualquer coisa, ela se levantava, ainda estava de noite, para dar de comer aos de casa, ou seja, ela se sentava à mesa com os seus antes de sair. Olha que preciosidade, que riqueza. E para instruir a sua serva. Aquela que não sabe fazer não serve para ter serva, gente, não serve para ter empregado. Se você não sabe o que você quer na sua casa, você vai aceitar qualquer coisa. Eu e minha mãe, a gente conversa muito sobre isso, né? Não dá para colocar qualquer pessoa para trabalhar na sua casa, a não ser que você não saiba conduzi-la. Aí você vai ter que aceitar a limpeza do jeito da pessoa, a roupa passada e lavada do jeito da pessoa. Mas espera aí, se ela lavar com algum produto que o seu marido não gosta, ele vai reclamar com você não vai se importar? Né? E se ela usar um desinfetante que ninguém, não vai agradar à sua família, a você mesmo? Você vai ter que conviver com aquilo porque você não sabe qual que é gostoso, qual que é bom, né? Eu sou meio enjoada com essas coisas. Eu acho que se eu fosse para ter alguém para me ajudar aqui, eu ia orar bastante mesmo, porque eu tenho já os meus produtos, o meu jeito de limpar, de organizar, né? Então você vê, ela sabe, ela fazia, ela sabia como conduzir a casa dela, então ela instruía as servas. Isso é muito precioso. Mas como começar a trilhar esse caminho da mulher virtuosa? Nós, lendo esse texto, nos deixa bem claro 6 pontos que ela priorizava. A primeira, o temor ao Senhor. Era uma mulher que temia a Deus, uma mulher que honrava o Senhor, uma mulher que amava a Deus, né? Eu coloquei aqui que sem um respeitoso temor ao Senhor, uma mulher pode tornar-se ocupada demais consigo mesmo ou desocupada demais, e tudo isso é destrutivo. Se a gente não tem um temor a Deus, se a gente não tem o coração confiado ao Senhor, nós nos tornamos aquela mulher muito preocupada ou muito desocupada. Sabe, quando existem muitas, assim como nós ficamos preocupadas, né? Aquele dia que você está preocupada com muitas coisas, existe a desocupada, aquela que não se importa, aquela que não se ocupa. E uma coisa também que eu escutei uma vida inteira que mente vazia, é oficina do diabo. Acredito que todo mundo já escutou isso, né? É isso, uma mulher desocupada demais é tão destrutivo quanto uma mulher ocupada demais, preocupada demais. Existem muitas mulheres, eu acredito que aqui nenhuma, que se preocupa muito consigo mesmo, se ocupa muito consigo mesmo, né? Tudo que é o extremo. Existem as mulheres extremamente vaidosas que gastam todo o seu tempo, o seu dinheiro consigo mesmo. Isso é um pecado, isso destrói uma família. Existem as mulheres muito ocupadas com seus trabalhos e esquece da família, acha que a família tem que entender, porque afinal de contas é a carreira profissional dela que está em jogo. Isso não é prioridade antes da família, isso tem o seu lugar, tem o seu valor, e Deus tem isso para muitas mulheres, mas Ele nunca colocou a carreira profissional à frente de uma família. Ele levanta mulheres para exercerem, crescerem na sua carreira profissional, quando ela tem a capacidade de administrar a sua família com a sua carreira profissional junto. Conheço mulheres maravilhosas, super bem-sucedidas, mas que não negligenciam o seu tempo e a sua qualidade de família. Então, aí Deus prepara isso, né? Então, o primeiro ponto é o temor ao Senhor. O segundo ponto dela é o marido. Gente, esse marido passava muito bem, né? Que lindo. Quando a palavra de Deus fala assim, ó, o coração do seu marido está nela confiado, mas e assim ele não necessitará de despojo. E aí fala assim, ó, o seu marido também, ele a louva. Ai, e de todas, ela é a mais excelente. Que coisa mais linda. Quem que não quer um marido romântico assim, né? Um marido que confia, que entrega, que elogia, que reconhece as qualidades da mulher. Nós precisamos disso, né? De homens que nos reconheçam, né? Reconheçam as nossas virtudes. Homens que podem sair e o mundo vir com essas bandejas atrativas, enganosas, e os olhos dele e o coração está confiado a nós. É precioso demais, mas ela construiu isso também.
Nós falamos disso ontem, é uma via de mão dupla. Cada um tem a sua missão, cada um tem o seu papel, o seu propósito a ser desempenhado. Então, essa mulher, ela fez, e o Senhor a abençoou com o reconhecimento dentro da sua casa. Isso é maravilhoso, né? Então, em primeiro lugar, o temor ao Senhor, segundo lugar, o seu marido. A sua segunda prioridade da mulher casada é o marido. Isso requer o comprometimento de obedecer a Deus, amando o seu marido de forma prática. Então, às vezes você fala assim, Gabi, mas eu não traio, eu amo o meu esposo, eu amo o meu marido. Ótimo, é isso que a palavra de Deus está falando. Mas também fala sobre maneiras práticas, que é honrando, servindo, sendo submissa, né? Entendendo qual é a missão do marido dentro do lar e se submetendo a essa missão, sendo intercessora dele em oração. Nós falamos ontem também, de repente nós temos em casa um esposo que ainda não entendeu qual é a missão, ainda não se achegou ao Senhor, não teve essa experiência com Deus. Nós vamos tomar a frente? Não, nós vamos ajudá-lo a entender essa missão, né? Sempre respeitando, sempre colocando ele no lugar que o Senhor já determinou que o esposo estaria dentro da nossa casa. Então, o nosso marido, ele é a nossa segunda prioridade. Nossa segunda prioridade, nós precisamos amar de forma prática, em todas as circunstâncias. E, em terceiro lugar, essa mulher, ela tem como prioridade a sua casa. E aí, muitas mulheres em reuniões presenciais falam assim para mim, ai, mas meus filhos. E aí eu acho interessante isso, eu peguei de um estudo da Dev, que a Dev pergunta assim, ó, antes de você ter o seu, não, o que lhe foi dado primeiro? Uma casa ou os filhos? Porque a gente veio da casa dos nossos pais. E aí você se casa e você tem a sua casa. Então, então eu preciso ficar faxinando o dia inteiro e a hora que sobra tempo eu vou cuidar dos meus filhos. Não, não é isso que a palavra de Deus está falando. Cuidar de um lar não é só cuidar de limpeza e ficar lá doida da limpeza. Não, cuidar de um lar é cuidar da atmosfera, é construir um casamento sólido naquele lugar, para que quando os filhos vêm, e eles são a nossa quarta prioridade, eles encontrem a presença de Deus ali dentro, eles encontram um casal conectado um ao outro e juntos a Deus, uma casa, sim, organizada, cheirosa, limpa. Nós não podemos tratar a nossa casa de qualquer forma, nós precisamos cuidar daquilo que Deus nos deu. Às vezes a casa pode ser o mais simples possível, busque deixá-la o mais agradável e organizado possível, porque o Senhor confiou esse lugar nas suas mãos para que você cuidasse. Até porque se você de repente está pedindo um lugar melhor, como é que você tem cuidado do lugar que você está? Será que está merecido um lugar melhor? Então, assim, nós devemos, em terceiro lugar, cuidar da nossa casa, né? E aí, em quarto lugar, vem os filhos, que nós devemos amá-los a ponto de ensinar a eles o caminho em que eles devem andar, ensinar o temor ao Senhor, com bons exemplos, né? Lembra que eu falei? Se eu conseguir ter uma vida com Deus, que é o temor a Deus em primeiro lugar, se eu conseguir construir um casamento saudável, em segundo lugar, se eu já conseguir cuidar da minha casa, cultivar um ambiente agradável e abençoado no meu lar, quando chegam os meus filhos, eu já estou ensinando eles o temor ao Senhor, com todos esses exemplos, né? Então, eu preciso alimentar eles, orar junto, reservar um tempo do dia para ouvi-los, né? Ensiná-los, corrigi-los, ensinar o valor do trabalho, manter uma rotina e delegar tarefa, tudo isso é o papel dos pais para os filhos, principalmente de nós, as mulheres. Nós geralmente estamos à frente com essa tarefa, fomos levantados para cuidar dos nossos filhos mesmo, mas eles precisam ver o pai como autoridade. Mas a maior parte do dia, quem passa somos nós. Então, essa tarefa do bom exemplo, de orar junto, comer, ensinar valores e princípios, na maior parte do dia, das vezes, será nós. Eles vão estar nos observando, né? Então, vem os filhos. Em quinto lugar, das nossas prioridades, é a nossa vida particular. Gente, é muito importante você entender que uma mulher virtuosa, uma mulher cheia do espírito, ela se cuida. Ela cuida da sua saúde, ela cuida do seu físico, né?
ela cuida do intelecto, ela cuida das suas emoções, ela cuida do exterior e do interior. Então, uma mulher, ela precisa também ter esse autocuidado. Sim, é aquilo que eu falei, mantenha-se limpa, cheirosa, bem arrumada todos os dias da sua vida. Você não pode ficar jogada, já casei mesmo, hoje foi dia de faxina, então se ele chegar aqui e eu tiver com essa camisa cheia de rasgo, de rombinho aqui, não tem problema, porque eu tô, afinal de contas, que o dia inteiro cuidando de menino, e limpando casa. Deus me livre de ficar o dia inteiro com camisa de rombinho. Fez um furinho, já joga fora, gente. Então fica bonita, até porque uma mulher, quando ela tá bonita, ela fica bem consigo mesma. Isso faz parte da mulher, da nossa feminilidade, né? Uma mulher feminina, ela se cuida, ela gosta de ver a unha feita, o cabelo bonito, a pele bonita. Isso faz muito bem para nós. Então, é muito importante que você cuide disso. E outra coisa, que você tenha seu tempo de qualidade com você. Faça algo por você que você goste muito. Eu gosto de tomar café, já falei para vocês. Então, vira e mexe, eu já estou falando, ó, vamos tomar um cafezinho? Faz tempo que a gente toma café. Porque ficar ali na mesa, batendo papo, nossa, isso me faz muito bem. E em sexto lugar, sua vida pública. Sua prioridade final inclui as atividades fora da sua casa. Então, tá lá embaixo. Não está em primeiro, não está no lugar do marido, não está no lugar do seu relacionamento com Deus, não está no lugar dos seus filhos, não está no lugar da sua casa, está lá embaixo. Se você tem uma vida com Deus, se você cuida bem do seu casamento, se você cuida bem da sua casa, se você cuida bem dos seus filhos, se você cuida bem de você, você está preparada para ajudar aqueles que necessitam, né? Os de fora, as suas os seus ministérios na igreja, aquelas necessidades que estão precisando de você, da sua ajuda lá fora. De repente, você é voluntário em alguma ONG, em alguma, né? Você precisa, faz muito bem ir, né? Eu tenho ido numa ONG aqui em Ribeirão Preto de vez em quando palestrar com mulheres, nossa, que me ensinam. Eu sempre volto maravilhada com o que Deus faz naquele lugar, voluntariamente. E eu sempre falo, não esquece de me chamar, não, que eu gosto de vir para cá. Então, isso faz muito bem, mas eu não posso colocar no lugar de nenhuma outra prioridade. Então, meninas, que nessa noite o Senhor derrame sobre nós uma porção nova, dobrada de sabedoria, para que eu e você consigamos priorizar, separar as nossas prioridades e priorizar aquilo que de fato é importante naquele momento. Que nós não venhamos negligenciar, nem negociar a nossa casa, a nossa família, nossa vida com Deus, né? O nosso autocuidado por nada nem ninguém desse mundo, viu? Primeiro lugar a Deus. Marido, casa, filhos, a minha vida particular e o meu ministério, a minha vida pública. Não pode, nós não podemos inverter a ordem. E agindo dessa forma, nós estaremos caminhando de acordo com os ensinos da mulher virtuosa de Provérbios 31. Tem muita coisa para falar dela, gente, para nos ensinar. Mas nessa noite eu queria falar um pouquinho sobre prioridade. Se você tiver com alguma prioridade invertida, eu creio que essa noite o Senhor está nos pedindo para consertar, organizar, realinhar, né? Converter os caminhos, mudar a direção e colocar ali cada coisa no seu devido lugar, para que a gente alcance uma vida de bênção, viva, né? As bênçãos do Senhor para cada uma de nós. Em nome de Jesus. Amém. É isso hoje, já afetou aqui meu tempo, é muito rápido. Passa rápido, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, 30 minutos, mas passa muito rápido. Que bênção, que delícia, muito bom. Vocês querem colocar algum ponto, fazer algum pedido de oração específico? Cris, quer colocar alguma coisa? Tá, eu vou pedir para. Tá bom. Eu vou pedir para Michelle orar então hoje por nós. Vamos lá, então. Pai amado, Pai querido,
Te agradecemos por mais essa vez, Senhor, estar na tua presença, por mais esse dia, Pai. Que palavra maravilhosa que o Senhor nos deu, Senhor, meu Deus, meu Pai. Que possamos ser essa mulher virtuosa, Senhor, meu Deus, em nossas casas, em nossos lares, Senhor. Que possamos também, Deus Pai amado, poderoso e santo, transbordar na vida daqueles que estão ao nosso redor, Senhor Jesus amado. Que, como diz a tua filha, que eles possam ver a diferença que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Deus amado, poderoso e santo, somos gratas, Senhor Jesus amado, por termos o privilégio, Senhor meu Deus, meu Pai, de conhecer, ter mais intimidade contigo, ó Senhor Jesus Cristo. Gratidão, meu Deus, por esse privilégio que temos hoje, Senhor, em cultuar o teu nome, em louvar o teu nome, Senhor Jesus, e engrandecer a ti, ó Pai amado. Dai-nos o coração cheio de amor, de gratidão, Senhor meu Deus e meu Pai, que possamos cada vez mais, Senhor Jesus, aprender contigo, Pai amado, Pai querido. Te agradecemos pelo dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. 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 Deixa eu tirar uma fotinha nossa.